Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta e hoje com um tema bem interessante, ou com um assunto bem interessante. Esse vídeo traz o tema refutando o professor semideus. Eu já lá vou para quase 250 vídeos aqui neste canal. E eu não me lembro, neste canal, eu refutar alguém citando nomes. Eu não me lembro. Pode até ter, mas não é a minha prática. Eu não faço isso. Porque aqui eu refuto ideias, pensamentos, ideologias. Este professor, como que eu posso dizer aqui? Eu vou fazer de tudo para me não citar o nome dele. Ele diz ser um professor de teologia, mas na verdade ele não pertence ao sistema religioso, entre aspas, tá? Entre aspas. Ele fica debatendo com os teólogos lá do sistema religioso, e não sei o que, e não sei o que. Quando você vê uma aula dele, vou expressar assim, como você vê uma aula dele, você percebe que ele é um semideus. Ele diz ser conhecedor do hebraico, aramaico, do grego, do franciscaico, do jupiterianismo, de Marte, do inferno, da terra, do céu, do ar. Ele é o cara! Ele é o cara! Então, ele é um ateu disfarçado, porque ateu, na verdade, se eu for falar do ateísmo, do termo técnico, nem vou falar, ele é um ateu no que se entende de ser ateu na nossa cultura. Ele é um ateu. E como uma parte dos ateus fazem isso, o sistema religioso também faz, até algumas pessoas que dizem que conhecem o evangelho também faz, usam a Bíblia para desfazer da mesma. E quer provar com somebody love que isso aqui não é verdade, porque o anjo Cristaldo disse que não é, porque passou a espada que achou no Rio Jordão um pedaço da Bíblia e nela estava escrito isso, que não sei o que, e fica aquela patifaria. Você ouve ele e você cansa de tanta lorota. Aí por ele falar aqueles negócios, aquelas aí a pessoa pensa, e tem um tanto de seguidores. E, inclusive uma parte das pessoas que ficou triste com o sistema religioso segue ele, porque algumas coisas ele fala a verdade. Se eu não estiver enganado, do dízimo, ele vai falar a verdade ali, que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo era para o pessoal de Israel, não tem nada a ver com nós, dízimo era alimento. Me parece que, salvo um engano, mas parece que esse detalhe ele pega. Então, eu quero refutá-lo aqui, meu irmão. E antes de refutar, só dizer que um tempo atrás eu gostava de debates, eu era apaixonado com debates. Só que depois que a gente amadurece, a gente percebe que não adianta debater com idiotas. Não adianta. O camarada é idiota na mente, meu irmão. Mente cega. Então debate, você é um querendo convencer o outro e não tem, de ambas as partes, não vai ter uma pessoa para observar o pensamento do outro e analisar. Não, é debate. Não. Então hoje eu não jogo pérolas aos porcos. Hoje a gente faz aqui os vídeos, a gente trabalha evangelizando pessoas, vou usar esses termos para ficar mais fácil. Aí a gente leva o evangelho da graça, e se a pessoa começar com nhenhenhenhenhenhé, que vai pro quinto dos paraísos do franciscamento, tem nada a ver. A gente vai com amor, vai com carinho. Agora as pessoas vêm com... Não. Agora, vem pra cá. Queridos, este teólogo, ele é chamado de professor, aí tem o nome dele. Eu vou chamar de semideus, porque qualquer um que vê os vídeos dele vai falar, é o semideus. É ele que é o certo. É ele que conhece tudo.
Ele que conhece o céu e a terra, e o inferno, e o ar, e a arqueologia, ele que conhece tudo. Aí eu estava vendo lá, e ele estava num podcast. E eu vou pegar esse detalhe do podcast para você ver o que o professor Semideus falou. Ele disse, ele falando mal da Bíblia, obviamente que a maioria dos pregadores tem a função de falar mal da Bíblia, e ele vai dizer o seguinte: tem muitas coisas, não vou usar minhas palavras, mas se você ver o podcast você vai ver que é isso, eu não estou acrescentando e diminuindo. Ele vai dizer que tem muitas coisas que as pessoas pensam que Jesus falou, que ele não falou. Então ele deu a entender que alguém colocou lá por conta própria. E ele vai citar Mateus 24, 34. E ele fala assim, eu vou citar um exemplo. Mateus 24, 34. Aí ele vai citar o Mateus 24, 34, que diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí ele vai dizer o seguinte: se você ir para o original e analisar, lá vai estar escrito, aí vai falar os original, você vai observar, aí ele vai falar uma coisa top demais. Ele vai falar assim, se eu aceitar isso aqui, eu tenho que aceitar que Jesus voltou no primeiro século. Então, como Jesus não voltou no primeiro século, porque a Bíblia vai dizer que todo olho veria ele, que as pessoas veriam ele, só se você ler o versículo 30, né? Veriam ele, então ele não voltou. Mas lá o versículo está dizendo que todas as coisas aconteceriam naquela geração. Então o versículo 34 não existe. Foi alguém que colocou, e não sei o quê, e assim expressou o semideus. Aí eu vi aquele negócio e falei assim, meu Deus. Camarada pensa, o que é uma mente religiosa? E para piorar, o camarada é religioso e veste roupas de ateu. Meu Deus do céu, é uma confusão terrível. Aí eu tava pensando, meu Deus, como que a pessoa é tão burra? Uma pessoa que se coloca numa posição de tão inteligente ao ponto de ser chamado de semideus, tá? Ele é um semideus, ele pega qualquer teórico do sistema religioso e refuta, e chama para debate, e vai aquele negócio todo assim, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus. Primeira coisa, ele vai dizer o seguinte, quero dividir em duas partes. Se o versículo 34 de Mateus 24 for verdade, ele existir na Bíblia, Jesus tem que ter vindo no ano... no primeiro século, para você entender. Beleza. Só que ele foi perfeito na interpretação do versículo no sentido do original, de analisar, de ver ele e entender o que ele estava dizendo. Como que ele está dizendo não vai de acordo com a fé dele, e nem dos religiosos também, nem das igrejas, das ditas igrejas, então o que ele é melhor fazer? Dizer que este versículo não existe. Mateus 24, 34, que é o mesmo Lucas 21, 32. Também se eu não estou enganado, Marcos 13. Agora, queridos, vem para mim. Eu vou mostrar para você de uma maneira simples. Muito simples. Sem teologias religiosas. Sem... baralá, balará, do grego, do hebraico, do aramaico, sem isso, só para você ver. Aproxima e entenda o seguinte. Vou te provar que Mateus 24, 34 está perfeito quando Jesus disse que todas as coisas aconteceriam naquela geração. Esta geração, ou seja, aquela geração dele. Que todas as coisas. Primeira coisa, que o professor semideus, ele não conhece a linguagem bíblica. Porque vim com as nuvens, vim sobre as nuvens, aquilo que Jesus expressou, era simplesmente uma expressão que ele viria trazer juízo. Ou seja, ele não conhece Isaías capítulo 19. Por isso que ele vai dizer, Jesus não veio no ano... Ele até expressou ali no ano 70, falou alguma coisa, falou assim, ninguém viu Jesus vindo, mas as pessoas viram o juízo. Então ele, primeiro, não conhece a linguagem que vir sobre as nuvens, ou vir com as nuvens, que é a mesma de Isaías 19, não conhece. Mas, meu irmão, vamos agora
um rastreio rapidamente, só para vou te provar, através desse rastreio, que Mateus 24, 34 é legítimo. E quem sustenta Mateus 24, 34 é a própria Bíblia, o próprio contexto. Mateus 24, 34, Jesus falou que todas aquelas coisas aconteceriam naquela geração. Ou seja, sem que todas aquelas pessoas estivessem mortas. A maioria deles, uma parte deles, estariam vivas ainda quando isso acontecesse. E quando Jesus falou todas, ele falou da destruição do templo, ele falou da perseguição, ele falou da grande tribulação, ele falou da volta dele. Pronto. Então, vou te provar pelo contexto que o Mateus 24, 34 está falando, é legítimo e está falando sim daquela geração, e ele pode deixar ele quietinho na sua Bíblia aí, porque Jesus falou isso sim. Se você analisar Mateus 24, vamos só o contexto, que esses caras falam de hermenêutica, de exegese, mas eles desconhecem profundamente. Do versículo 1 até o versículo 3, você vai encontrar aí, quando você ler na Bíblia, que Jesus tem um diálogo com seus discípulos. Os discípulos têm um diálogo com Jesus, tanto faz. Beleza. E nesse diálogo Jesus revela o Mateus 24, 34 como legítimo. Quer ver? Vou pegar alguns exemplos, alguns. No versículo 4, Jesus diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, está falando para os 12, que era para eles ter cautela, para ninguém enganar eles. Por quê? Porque aconteceria no tempo deles. Vamos aqui no versículo 6. E ouvireis. Olhai, não vos assusteis. Estou pegando só as partes, tá bom? Você lê o versículo todo aí. Então, ouvireis. Jesus está falando, vocês vão ouvir. Mas por que Pedro, Tiago, João, aquelas pessoas, aqueles discípulos, iriam ouvir? Porque aconteceria no tempo deles. Olhai, quem era para olhar? Eles. E não vos assustei. Quem não era para assustar? Eles. E por quê? Porque aconteceria naquela geração. Versículo 9. Então vos hão de entregar. Vos hão de entregar quem? Os 12 discípulos. Alguns deles, aqueles os 12 discípulos. Vos hão de entregar. Segunda pessoa do plural. Coisa de... Nem vou falar de prezinho não, tá? O professor não conhece coisa de prezinho. Nem é de prezinho, não. Vou falar de analfabetos, tá bom? Isso aqui é coisa de analfabeto, sabe? Todo mundo sabe. Então, vos hão de entregar para serdes. Vos hão de entregar, tá falando com os 12? Para serdes. É eles que seriam. E matar-vos-ão. Quem iriam ser mortos? Eles. E sereis odiados. Quem seriam odiados? Eles, provando que seria naquela geração. Deixa eu mostrar, versículo 14. Versículo 14 fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Já fiz vídeo sobre isso aqui. Olha, meu irmão, todos nós sabemos, menos os professores, que aqui está falando do mundo oicomênio, todo mundo está falando, mas independente que mundo que eles entendam, eles têm que engolir. Que Jesus falou que quando o evangelho fosse pregado em todo mundo, viria o fim. Eles têm que engolir. Romanos capítulo 10, versículos 17 e 18, que falam que no primeiro século o evangelho alcançou todo mundo. Tem que engolir. Colossenses capítulo 1, versículo 23, que no primeiro século o evangelho alcançou todo mundo, todas as pessoas debaixo da terra, falando daquele mundo, nós já sabemos e eles não sabem, então deixa assim mesmo. Agora, versículo 15, quando pois virdes que a abominação e da desolação do que falou o profeta Daniel. Então, virdes. Mateus 24, 15. Quando virdes, quem iam ver? É eu? Jesus está falando isso comigo ou com os 12? Jesus falou mentira para os 12? Quando vocês verem. É isso que ele falou, meu irmão. Provando que seria naquela geração. Vamos correr aqui. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga, vossa é minha e sua, ou a fuga dos 12, é deles, provando que seria naquela geração. Versículo 23, então se alguém vos dizer, para quem? Para eles, provando que seria naquela geração. Versículo 25,
Eis que eu vulo tenho predito. Predito para quem? Para eles do primeiro século, daquela geração. Versículo 26. Portanto, se vos disserem para quem? Para eles, para os 12, provando que seria naquela geração. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha, o contexto mais pertinho do versículo 34, né? Então, igualmente, quando virdes todas essas coisas, quem iam ver? Eles, meu irmão! Ah, meu Deus do céu! Mostrando perfeitamente que Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 22, está perfeito com Mateus 24, 34, com Lucas 21, 32. Foi naquela geração. Tá vendo, ateu? Professor semideus ateu. Não tem como. Vocês são ateus. Os ateus, vou dar um conselho para esse tipo de raça de pessoas, dessas linhagens de pessoas. Deixa eu falar um negócio com vocês. Vai fazer outra coisa? Vai mamar mamadeira. Vai caçar ouro na pedreira santa. Vai fazer curso de móveis, de madeira, de franciscamento. Eu dou um curso para vocês de franciscamento. Que vocês já são franciscados. Só falta fazer o curso. Deixa esse negócio de Deus, de Bíblia, de fé, para o outro lado. Vocês não são ateus? Ah, você não assume ser ateu, eu esqueci. Não, é só as práticas que diz isso, mas não. Meu Deus do céu. Meu querido, não adianta. Não adianta. Então, meu irmão, você sabe que o canal Voz das Nações tem um compromisso com a Bíblia, com o Evangelho. Não tem compromisso com nenhum segmento. Cuidado aí, tá bom? Porque os que não creem na Bíblia não tem só nesse segmento meio que ateu, meio que crente, meio que bagunçado, ou só no sistema religioso, não. Chega para um da graça e pergunta a ele o que ele entende de João 14,16 para você ver. Então, meu compromisso aqui é com a Bíblia. Quando eu pego um versículo, que uma pessoa fala que esse versículo não existe, eu pego ele e analiso ele igual você viu. E você percebe que o contexto diz, ele existe sim. Existe até versículos que não existe realmente. Um dia eu vou citar alguns para vocês. No original eles não existem, mas o contexto vai dizer assim, isso aí não é nenhum acréscimo. Isso aí não fere nenhum princípio. Isso aí é apenas algo que acrescenta, que dá luz. Então, esse é o meu compromisso. Simplesmente. Então, o professor semideus vai fazer outra coisa. E você aqui do canal da Voz das Nações, que nós pregamos o Evangelho da Graça, vivendo em graça, muito obrigado. Você mora aqui dentro do meu coração. Até o próximo vídeo e fui.